Tá. O que a gente pode falar desses probióticos, prebióticos e pós-bióticos para as pessoas que não têm um conhecimento? O que seria isso, assim, em termos gerais? Assim? Depende do que a gente está ofertando, são ou bactérias... O que é isso? Ou a gente está dando alguma coisa que alimenta a bactéria. Então, um prebiótico, eu vou dar o alimento para a bactéria. Para essas bactérias benéficas, elas vão crescer. Então. O probiótico é quando eu dou a bactéria e eu já oferto isso numa cápsula, em alguma coisa assim. E o pós-biótico, ele tem um efeito de... metabólitos dessas bactérias benéficas. Então, hoje em dia, a gente tem vários produtos. Na veterinária, a gente ainda tem tentado entender como essas medicações funcionam. E, especificamente, na dermatologia, a gente ainda está em estudos para entender qual que é a melhor bactéria que eu tenho que ofertar, por quanto tempo, qual dose. Então, o que eu recomendo hoje é evitar esses antibióticos. Então, por exemplo, o animal tem uma gastroenterite, então tá com vômito, diarreia. Ao invés da gente sair dando antibiótico, que era o que a gente fazia no passado, hoje a gente vai dar um probiótico, a gente vai dar uma dessas bactérias aí para ver se a gente consegue restaurar essa microbiota intestinal. Perfeito. Então, cada vez mais a gente vai entender como essas bactérias funcionam e quais são as melhores opções para a gente ofertar para os nossos animais. E uma das coisas legais que a gente tem estudado, que eu estou, inclusive, estudando no meu doutorado, será que a dieta pode influenciar nessas bactérias? A gente tem observado que sim. Que legal. Então, às vezes, por exemplo, se eu dou uma dieta rica em proteína, isso vai aumentar um tipo de bactéria. Se eu dou uma dieta rica em fibra, uma dieta rica em gordura. Então, o que a composição dietética vai trazer de alteração dessa microbiota intestinal? E o futuro, acho que vai ser isso. Vai ser a gente brinca, a gente vai modular esse intestino através da dieta, que é uma coisa muito mais natural. Sim. E que a gente não vai mais precisar tanto de medicações. Então, acho que esse é o nosso futuro. Que também isso é, vamos dizer assim, uma medicina preventiva focada na dieta do animal. Com certeza. Eu acho que no futuro, o que a gente vai entender? O que esse animal come? Talvez a gente vai poder avaliar essas bactérias da pele ou até mesmo do intestino. E a partir do que a gente encontrar, talvez a gente vai poder falar, opa, acho que ele está precisando disso na dieta. A gente vai incluir coisas na dieta. Eu acho que esse vai ser essa é a minha expectativa, né? Hoje em dia, o que a gente tem observado é que sim. E a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, entrando numa área que não é minha, mas com a nutrição, para a gente sempre... tem algumas questões hoje que muita gente é contra a ração. Né? Então, tem uma questão anti-ração, a ração é cancerígena, a ração é aquilo. Então, a gente tem muitas questões com relação à ração e muita gente indo para a dieta natural. Eu sou uma pessoa que sou super a favor da dieta natural, contanto que seja balanceada e feita por um médico veterinário, porque hoje em dia tem muitas pessoas que não são veterinárias. Não basta dar uma cenourinha com uma carne. Não. Eu vou dar ali fazer uma mistura, não. Tem que ter um médico veterinário, nutrólogo, que saiba exatamente as quantidades e que faça o balanceamento, porque a gente tem pego cada vez mais animais com desbalanço nutricional que estão com problema dermatológico, então isso reflete na pele e também reflete na parte articular. Então, a gente precisa balancear essas dietas. Tomar cuidado com moda. Então, dieta crua, vamos dar carne crua. Então, todos esses modismos, eles trazem repercussões e a gente tem visto que isso altera a microbiota intestinal. Não é porque eu falo que é natural que é bom. É isso. Não tem que ser um natural balanceado. Balanceado, é o que eu brinco. Tudo em excesso faz mal. Bebe muita água ou se afoguem, é um problema. Então, a gente tem que tomar cuidado, que não necessariamente essas coisas naturais não têm repercussão nenhuma. Talvez isso venha assim, como você disse, hoje temos muita informação, muito acesso a tudo, né? Pesquisa da internet, você encontra tudo. E às vezes até o responsável pelo animal, ele chega e fala assim, acho que o meu cão é atópico, por isso que eu li no Google, né? Mas falando disso de atopia, o que é um cão atópico? Então, é um cão que, como eu falei, muitas vezes ele tem uma predisposição genética, então são aquelas raças mais comuns, por exemplo, Shih Tzu, Lhasa, Bulldog, Golden. Então, essas são algumas raças que eu lembro agora de cabeça. Então, eles têm uma predisposição genética e essa predisposição genética faz com que eles sensibilizem a alguns alérgenos, que podem ser alérgenos ambientais, por exemplo, ácaro, que vive na nossa poeira doméstica, às vezes alguns ácaros que aparecem na ração desses animais, grama, pólens, podem estar relacionados, né? E o que acontece? Eles sensibilizam com esses alérgenos e eles vão manifestando clinicamente o quê? Coceira, lamber pata,
otite. Então, são os sintomas que a gente vai observar naquele paciente que é alérgico. Então, o paciente atópico, né, o que tem dermatite atópica, ele já começa de forma muito precoce a manifestar esses sintomas. Então, é aquela coisa que ele começa a lamber a pata, aí você vai vendo que vai piorando, faz Certo. otite, faz ferida na pele, às vezes faz umas bolinhas mais avermelhadas. Então, tudo isso já são sintomas que chamam a atenção da gente e começam geralmente entre 1 e 3 anos. Então, bastante precoce. Bem e a gente tem precoce. visto cada vez mais precoce, às vezes antes de 1 ano. Certo. E esses cães necessitam de um cuidado especial, com banhos, com medicamentos, Com certeza. alimentação. Então, a gente tem que cuidar da parte de alimentação, a gente tem que hidratar essa pele, usar um shampoo adequado. Então, não sair usando shampoo de bebê ou shampoo de pessoas mesmo, né? Então, usar um shampoo específico hipoalergênico já de forma precoce nesses animais é importante. Às vezes, a gente suplementa com algumas coisas que também ajudam. Então, alguns ômegas e algumas outras suplementações que ajudam nessa reconstituição da pele desses animais, porque... Também falando sobre isso, a gente tem percebido que existe uma alteração nessa pele. Essa pele é mal formada. Então, faltam estruturas ali, principalmente gordura nessa pele, para manter essa pele normal. Por isso que eles, com muito mais facilidade, eles têm infecções de pele. Então, a gente ajuda com banhos, com hidratação, com reposição dessa que a gente chama de barreira. A gente vai melhorando muito esse paciente e muitas vezes eles precisam de um uso regular de algum antialérgico. Tá. E isso para cães. Isso também é válido para gatos? Ou não é tão comum assim gatos atópicos? Não, a gente tem visto cada vez mais gatos com o que a gente chama de síndrome atópica cutânea felina. Certo. Então, o gato também manifesta isso, mas o gato é um pouco diferente, assim. O gato, ele vai apresentar pra gente alguns padrões. Então, ele pode ter falha de pelo, que a gente chama de alopecia simétrica. Ele pode se machucar tanto, se coçar tanto, que ele machuca o rosto. Ele faz feridas, úlceras, às vezes, no rosto por conta de coceira. Ele pode ter umas lesõezinhas, às vezes, no dorso, que a gente chama de dermatite miliar, que a gente também pode encontrar nesse gato, ou algumas lesões que são diferentes. Ele pode ter uma úlcera na boca, ele pode ter umas outras lesões que a gente chama de lesões do complexo granuloma eosinofílico. Todas essas doenças... todas essas apresentações clínicas, é uma manifestação clínica, que não tem correlação com uma doença específica. Então, a gente precisa fazer diagnóstico diferencial. Então, ver se é sarna, a gente precisa ver se é uma infecção, então, se é uma infecção por fungo, ou se é um processo alérgico. O gato, ele manifesta diferente. Então, ele faz esses padrões, mas ele não tem um quadro crônico igual ao cão. Então, o cão, às vezes, a gente vê que eles evoluem para uma doença que ela é mais... a pele fica mais espessa, ela é hiperpigmento, ela fica mais escura. O gato não faz isso. O gato, ele não tende a fazer essa cronicidade toda. Mas ele também requer um tratamento contínuo, a gente fazer um diagnóstico correto, porque muitas vezes eles também vão precisar de uma medicação de uso contínuo.